a 10. Leemos a palavra. Em seguida, José trouxe seu pai, Jacó, e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Quantos anos o Senhor tem? Perguntou o faraó. Jacó respondeu: tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparada à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o faraó novamente, antes de deixar a corte. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, e o meu desejo é que esta palavra, como orado, faça morada em nosso coração, encontre terreno fértil e assim nos fortaleça para vivermos de forma intensa a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós vivemos em um tempo onde a vida é sinônimo de conquista, juventude, saúde, estabilidade e assim por diante. Então é muito natural nos nossos relacionamentos, nas conversas que nós temos com as pessoas ao nosso redor, nós ouvirmos, os nossos semelhantes, familiares, amigos dizendo com muita ênfase: desfrute de tudo que estiver ao seu alcance sem arrependimento. Quem nunca escutou a frase: olha, viva de forma intensa, porque só se vive uma vez? É isso que nós muitas vezes escutamos das pessoas ao nosso redor. Todavia, o conceito que nós temos de vida secular das pessoas lá fora, que não conhecem ao Senhor, é muito diferente do conceito bíblico de vida que nós enxergamos à luz da palavra de Deus. A vida que nós temos conforme a Bíblia nos ensina, o nosso Deus nos apresenta. E a primeira coisa que eu queria destacar é que vida é dádiva. Vida é dádiva do Senhor. Quando nós olhamos para o relato da criação, nós vemos Deus soprando fôlego de vida. Então Deus dá oportunidade. Você que se encontra aqui nesta cidade, você que se encontra aqui nesta igreja, tem oportunidade de viver. E isso é uma dádiva do Senhor. Isso é um privilégio, porque muitas pessoas, pelo plano soberano de Deus, não puderam nascer e vir a este mundo, se desenvolver, crescer e assim por diante. Então a primeira coisa que nós devemos entender é que vida é uma dádiva, seja no aspecto físico, seja no aspecto espiritual. Efésios é bem claro ao narrar que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós enxergávamos o mundo de uma forma totalmente equivocada, distante do padrão de Deus. Mas Cristo, na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, Ele vem, morre, ressuscita em nosso lugar, é obediente à lei, e por meio de Cristo Jesus nós temos vida. Então vida é dádiva do Senhor. Além disso, a nossa vida, ela deve ser vivida não futilidade, a minha forma de pensar e assim por diante, não, de forma egoísta, não. A minha vida, ela é vivida para abençoar o meu próximo. Então essa é uma perspectiva reformada, bíblica, que jamais pode sair da nossa mente. Então nós devemos deixar de lado aqueles sentimentos onde nós achamos que apenas devemos receber. A vida que é dádiva, ela também é utilizada para ser bênção para o meu semelhante, para o meu familiar, para a pessoa com quem eu trabalho, para a pessoa que não conhece a Deus, e assim por diante. Mas por fim, a vida que é dádiva, a vida que é dada por Deus para que sejamos bênção, é uma vida que está de passagem. Nós estamos aqui de passagem, num processo de peregrinação até a nossa morada celestial, onde finalmente, longe das dores, dos problemas, das dificuldades, das crises financeiras, estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo, desfrutando da sua presença maravilhosa. Então a vida é dádiva, a vida é vivida para abençoar o nosso próximo, e nós devemos entender que nós estamos
vida de forma peregrina, até o momento que Cristo nos chamar ou nós estivermos com Ele em seu retorno glorioso. E amados irmãos, José tem uma consciência muito clara a respeito dessa realidade, a respeito de que sua vida é dádiva de Deus, a respeito de que sua vida é vivida para abençoar os outros e que ele está de forma peregrinando neste mundo assim como seu pai Jacó. E é interessante que antes de chegar no verso 7 até o versículo de número 10, José, agora governador, agora numa situação um tanto quanto interessante, não mais como escravo, não mais como servo de Potifar, ou aquele homem que estava preso antes de revelar os sonhos do rei. Não, nós temos aqui o segundo homem mais poderoso do mundo na época, no Egito. E ele, pensando na sua família, depois de se apresentar aos seus irmãos que foram ali para o Egito com o propósito de conseguir mantimento, ele então faz todo um planejamento a fim de que a sua família fugisse da fome, fugisse da dificuldade e se estabelecesse naquela região. Então, depois de apresentar os seus irmãos, apresentar ali os seus familiares, mostrar como deveria ser a tratativa dos seus irmãos com o faraó, ele chega neste momento e apresenta o seu próprio pai, Jacó, a esse rei muito importante no mundo da época. E aqui, nesse contexto, nesse encontro entre Jacó e Faraó, que nós encontramos rica teologia quanto àquilo que nós falamos sobre viver de fato. Qual é a razão de nós vivermos de fato? Então, é nesse sentido que eu convido os irmãos a pensarem comigo no tema: vivendo como peregrinos que abençoam. Vivendo como peregrinos que abençoam. José sabia o que era viver intencionalmente, intensamente, para a glória de Deus, abençoando e assim por diante. O seu pai, Jacó, também tinha essa visão de vida, e é por isso que ele viveu como peregrino que abençoa. E esse será o nosso tema: vivendo como peregrinos que abençoam. Em primeiro lugar, viver como peregrinos que abençoam requer que abençoemos em meio ao exílio. Requer que nós abençoemos em meio ao exílio. É isso que nós veremos no verso 7 e no versículo de número 10. O verso 7 começa dizendo: em seguida, José trouxe seu pai Jacó e o apresentou a Faraó. E veja, Jacó abençoou Faraó. Verso 10. Então Jacó abençoou o Faraó novamente antes de deixar a corte. Lembre-se, Deus já havia feito um pacto muito belo com o seu povo. Então nós vemos no livro de Gênesis alguns pactos sendo realizados. Lá em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, onde Deus faz uma aliança com o homem, que este não morreria e viveria em pecado. Não. Seria enviado alguém que seria picado pela serpente, mas que esmagaria a cabeça da mesma. No decorrer da história nós vemos Deus então chamando Abraão, ele fazendo grandes promessas, que por meio dele seriam benditas todas as famílias da terra. Nós vemos Deus falando que abençoaria este homem, que este homem seria próspero, e que por meio deles povos conheceriam ao verdadeiro Deus. Então Jacó, nessa situação, ele sabe exatamente de toda essa realidade. E José, tentando assim estabelecer a sua família na terra do Egito, para que desfrute do melhor da terra, naquele período difícil, onde não havia comida, nós vemos aqui um diálogo entre Jacó e José. Então Jacó é apresentado a Faraó e Jacó não perde tempo. O texto nos diz que ele abençoa a Faraó. Isso é interessante, porque quando nós pensamos na terra do Egito, nós estamos falando de uma das mais ricas civilizações da época. Em questão de cultura, nós vemos um povo com artes sendo realizadas, as famosas pirâmides, os projetos arquitetônicos que eram realmente extravagantes. Nós vemos um povo que era rico no que
ciência. Então, futuramente, o Egito seria reconhecido por ter uma das maiores bibliotecas de todos os tempos, a Biblioteca de Alexandria. Nós vemos uma cultura que era muito rica no que nós falamos de agronomia. Por quê? Eles tinham um aspecto geográfico muito importante, o Rio Nilo, que cortava aquela vasta região e trazia muita o quê? Prosperidade. Então, um povo culturalmente muito rico, no aspecto de ciência também. E quanto à agronomia, eles deixavam os demais povos para trás. Tanto que quando veio a fome, todas as nações elas foram atrás de quem? Dos egípcios, para comprar mantimento. E José, sendo instrumento de Deus, auxiliou as pessoas assim a não passarem necessidade. Então, o que nós vemos é um país muito rico. E nesse país há uma pessoa que governa. Então, se nós estamos falando de uma grande potência, o Egito, talvez hoje os Estados Unidos, nos nossos dias, nós falaríamos que a pessoa que governa esta nação seria automaticamente a pessoa mais poderosa. E é assim que a sociedade via Faraó. Era o símbolo de uma pessoa que demonstrava autoridade, glória, majestade, e por isso, dentre os muitos ritos ali no Egito, havia adoração à pessoa de Faraó. Quando nós olhamos as 10 pragas do Egito, sangue, rã, piolhos, moscas, peste nos animais, nós temos a morte lá no final dos primogênitos. Então, uma forma que Deus usou para humilhar Faraó, o coração de Faraó. E lá estava Jacó, o Senhor já avançado em dias, com as suas experiências, com as suas peregrinações, fugindo da fome, Não havia sido ali a terra que Deus havia prometido para ele morar? Ele está saindo dessa terra, ele está indo para uma outra região, ele está agora numa terra estranha. Mas percebam, amados irmãos, que Jacó entendia que o projeto de Deus era maior. E o que Jacó faz, mesmo diante das dificuldades que o cercam? Sair da sua terra, lutar contra a fome. Ele, com a graça de Deus, pôde ver seu filho José, que ele achava que estava morto. Ele não reclama, ele não dá mau testemunho, ele não prega algum tipo de piada, de peça a Faraó, não. Ele utiliza a oportunidade que ele tem, o país mais poderoso, diante da pessoa mais poderosa, humanamente falando, e abençoa Faraó. Ele entendeu que com a graça de Deus, ele deveria ser um instrumento para transparecer o quê? Misericórdia, graça, bênção. E a ideia de abençoar indica um ato solene, litúrgico, como um sacerdote, o sacerdote que levantava as suas mãos para abençoar o povo. Então nós temos um representante do povo de Deus sendo o quê? Usado para abençoar uma pessoa que não conhecia as realidades espirituais. Isso nos mostra, amados irmãos, que a autoridade espiritual é maior do que status social, que a autoridade espiritual é muito maior do que poderio financeiro, que a autoridade espiritual é maior do que a minha capacidade de me relacionar e assim por diante, porque nós estamos falando de pessoas que foram compradas, que foram transformadas, que estão em processo de aliança com Deus, mas que com a graça do Senhor são usadas para abençoar, para mostrar que é um Deus verdadeiro, para mostrar que é um Deus sobre tudo e sobre todos, que reina com grande glória e majestade. E Hebreus capítulo 7, versículo 7 nos mostra essa realidade de maneira muito clara. Então o escritor aos Hebreus, ele diz as seguintes palavras em seu capítulo 7, versículo 7: sem dúvida, quem tem o poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Então Jacó, com a graça do Senhor, era superior, porque estava debaixo de uma aliança e assim estava sendo usado por Deus.
mesmo fugindo da fome, para abençoar a pessoa mais importante da terra. Percebam, Jacó estava ali na corte. Ele não perdeu a oportunidade de ser bênção da vida de Faraó. Isso é muito importante, amados irmãos, porque no decorrer da história, muitas pessoas entenderam que estavam aqui de passagem, entenderam que eram peregrinos que precisavam utilizar as oportunidades, as pessoas que Deus colocou em seu caminho para ser diferente, um canal da graça, um canal que transparece amor, um canal que transparece misericórdia, que transparece sabedoria, e isso é muito belo, amados irmãos. Um missionário conhecido como David Livingstone, ele dedicou sua vida de forma completa ao trabalho missionário. E é interessante que esse missionário europeu, ele viaja para a África, bem naquele período onde a escravatura estava chegando no seu ápice. E ele começa a lutar contra os negociantes de escravos, mostrando que essa prática é abominável à luz da palavra de Deus. Devemos lutar quanto aos direitos do homem e assim por diante. Então ele pregou o Evangelho, ele lutou contra aquilo que é correto, ele mostrou para aquelas pessoas mergulhadas em idolatria que existe um Deus verdadeiro, um Deus que deve ser servido, amado, reverenciado e assim por diante. Até o momento que ele, um dia estava orando e as pessoas descobrem que ele morre quando elas vão ao quarto dele e o encontram morto, porque estava orando de joelhos, na cabeceira da sua cama. E ali começa a ideia: vamos fazer um ofício, vamos fazer a solenidade, esse homem precisa ser enterrado. E começa o debate entre seu país natal e o povo: olha, a gente quer enterrar aqui. E o povo: não, a gente quer enterrar na nossa terra. Até que eles chegam a uma conclusão. Eles falam para o país de origem do missionário dele: olha, vocês podem levar o corpo, desde que o coração dele seja enterrado aqui, na nossa terra. Isso nos mostra, amados irmãos, uma pessoa que, vivendo como peregrino, entendeu o seu chamado de ser bênção, de ser diferente onde Deus o colocou, usando o tempo, os recursos, os dons, aproveitando as oportunidades, sendo amoroso, é claro, com suas falhas. Todos nós temos falhas. Aqui é um pecador, aqui é uma igreja de pecadores, mas comprados pelo sangue de Cristo e que querem ser usados para a glória de Deus. Gênesis 12, Deus faz um pacto com Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E é interessante que Abraão, ele é visto como o homem que abençoou outras pessoas. O rei Abimeleque foi ter com ele e falou: olha, faça aliança comigo, eu quero entender melhor essa realidade de ser abençoado. Quando olhamos para Jacó, a mesma coisa acontece, quando ele trabalha para seu tio, e assim Deus abençoa Labão por intermédio de Jacó. José na corte, quando estava na casa de Potifar, ele fez as coisas prosperarem, e não é só financeiramente falando, não, aquela palavra temperada, que sabia lidar com as circunstâncias, aquela pessoa sábia, duas pessoas discutindo, era aquela pessoa que intervinha, trazia pacificação, uma pessoa de negócios, pessoa organizada, pessoa que se dedicava em ser bênção. Quando ele foi para a prisão, é interessante que o carcereiro entregou as chaves do cárcere na mão de José, para que ele continuasse abençoando ali as pessoas que estavam ao seu redor. Como governador, ele foi bênção para o Egito, para a sua família e para todo mundo da sua época. Pergunta que não quer calar. Hoje é dia 6 de abril. Como é que esta igreja tem atuado no seu papel de ser bênção? A igreja, a gente fala da congregação, da igreja de Arenópolis, como essa igreja unida tem impactado para abençoar esta cidade. Você, a sua família, você cristão que tem vida devocional,
Como você tem sido nesse aspecto? Mulher, homem, pai, mãe, filho. Como você tem sido usado por Deus na sua família para transparecer a graça de Cristo Jesus. Aquilo que Deus fez no seu viver. Você como profissional, como estudioso, será que você tem sido um canal de bênção, né? Dando o seu melhor, sendo uma pessoa respeitável, aquela pessoa que não se mete, né? Naquelas conversações que a gente sabe que não agrada a Deus, né? Como é que você tem sido nos seus relacionamentos, nas suas amizades, com o vizinho? O que seus vizinhos dizem a respeito da sua pessoa? Será que você, né, na oportunidade que tem para demonstrar quem você é no Senhor, você assim, né, fala, olha, Cristo é Senhor, a minha vida diz isso, porque eu entendo essa realidade, e essa é uma realidade para mim, e seu vizinho fala, olha, ali está uma mulher de Deus, ali está um homem de Deus. Um dia, né, você chama, e a pessoa impactada pelo seu exemplo de vida, comprado pelo sangue de Cristo, é claro, mas uma conduta que agrada ao Senhor, ela fala, se sente comovida em entender essa realidade, e visita a igreja, e quer entender mais, por que você é abençoado, mesmo na sua luta, mas por que o seu semblante é diferente? Né? Porque o trato na sua família é de uma forma mais pacífica, de uma forma mais agradável, onde há respeito, onde há amor. É isso, irmãos. Deus espera de nós pessoas que entendem, que vivem como peregrinos e que abençoam mesmo em meio ao exílio. Esse mundo está manchado pelo pecado e nós, de certa maneira, estamos exilados nesse contexto até o retorno de quem? Cristo Jesus. E é muito interessante, porque lá em Gálatas 3, versículo 8, nós vemos que aquela promessa feita a Abraão em Gênesis 12 é cumprida na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gálatas 3, versículo de número 8, nos diz assim: as Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas obras a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Não é que Abraão foi a base da bênção, não. Deus fez uma aliança com Abraão. Dessa linhagem abraâmica vem quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus morre em nosso lugar, depois de obedecer a lei. Ele ressuscita ao terceiro dia para a nossa justificação. Depois que ele é assunto aos céus, ele derrama o seu Espírito. Então, por meio de Cristo Jesus, são benditas o quê? Todas as nações da terra. Não é mais para o povo de Israel. Nós somos alvo da graça de Deus, e Deus tem que te usar como bênção, porque Deus quer te usar. Se você não tem sido usado, é porque você está rebelde diante do Senhor, porque Deus te transformou, porque Deus tem te dado uma forma de viver neste mundo que o agrade. Então nós estamos vivendo no exílio até o retorno de Cristo. Você valoriza essa autoridade espiritual, que não é aquela autoridade, né, para se gabar, ou para desprezar um irmão, para se achar mais impotente. Não é esse tipo de autoridade. Muita gente prega isso, não é isso não. Mas é aquela autoridade que, com muita reverência à palavra, você quer fazer as coisas certas, né? Você quer conduzir o seu lar no caminho do Senhor, na autoridade de quem? Da palavra do Senhor. Você quer ser aquela mulher submissa, aquele homem diferente, que respeita, né? Aquele homem que é sacerdote, que entende. Então, será que nós estamos valorizando essa autoridade espiritual que Deus nos dá? Será que nós estamos aproveitando a oportunidade de ser bênção? Lembre-se que Deus te colocou e te colocou em contextos onde você precisa ser bênção nas mãos de Deus. O verso de número 10 nos mostra que Jacó abençoa Faraó novamente, depois de ter ali uma conversa com ele, e depois deixa o quê? A corte. Ele abençoa quando chega, e ele abençoa quando faz o quê? Vai embora. Isso é bem interessante, nos traz uma aplicação muito prática.
às vezes nós pedimos bênçãos do Senhor, e todos nós, oramos para um trabalho, uma boa faculdade, às vezes uma coisa de valor que nós esperamos, um carro, uma casa, uma liberdade financeira, e Deus, em sua infinita graça, de acordo com o seu plano, muitas vezes nos concede. Então, por exemplo, o exemplo de um jovem que quer ir para a faculdade, e ele ora, ele intercede, ele compartilha com os irmãos oram junto e pedem para Deus capacitar na hora dos estudos, e aí o jovem vai e faz a prova, é aprovado. Só que diante disso, ele no início da faculdade, alegre, contente, em seu coração, ele é bênção, mas com o tempo ele vai o quê? Se parecendo com os seus colegas, ele vai se esquecendo que precisa continuar dando bom testemunho, ele vai aceitando práticas que antes ele dizia que não eram aprovadas diante do Senhor. Ou seja, ele foi bênção no início, depois de Deus o agraciar, mas não no final. Será que às vezes aquele emprego que Deus te deu, Deus te colocou lá e você orou, você tem sido bênção no início? Será que você tem permanecido, no sentido de ser bênção? Aquele item que Deus te deu, que antes você utilizava para a glória do Senhor, será que hoje você continua sendo bênção? Vamos pensar na igreja, nossa igreja aqui, onde vocês congregam, onde um dia vocês iniciaram, e parece que no início as coisas são mais tranquilas, a gente é mais disposto, mais amável, e gosta de participar. Você continua hoje, dando o seu nome, participando, falando, estou à disposição para servir, quero continuar a ser bênção, não só no início, quero continuar a ser bênção porque a minha vida é para a glória de Deus, quero servir o Senhor, eu quero ser servo ali do meu irmão que depende. Então não é só ser bênção no início, não, em todo o tempo, nos contextos que Deus me colocar, e muitas vezes sofrendo dano, eu preciso continuar sendo bênção. Mas lá no meu trabalho estão me perseguindo, estão falando mal de mim, estão me prejudicando. O cristão é aquele que aceita o dano para não deixar com que o nome do Senhor seja envergonhado. E nisso, mesmo sendo afligido, mesmo doendo no coração, ele é diferente. E ele continua sendo o quê? Uma bênção, um emprego que está dando trabalho, para aquele funcionário difícil, naquela vizinha que persegue, naquela circunstância que às vezes não é agradável a quem? A nós. Então, essa realidade nós devemos ter de forma muito clara na nossa vida. Seja bênção no início, mas seja bênção durante toda a jornada, e até o momento que Cristo Jesus pode te chamar para a glória, sua ceia, te chamar lá para a eternidade. Isso é muito importante. E além de ser uma pessoa que abençoa com palavras, com atitudes, declare o Deus das bênçãos. Quem é o Senhor que te abençoa, que fez grande obra na sua vida? Que a sua vida não é como é hoje, por você mesmo ou por mim mesmo, não. Houve uma obra de um Deus grandioso que nos deu a oportunidade de testemunhá-lo. Então é a oportunidade que nós temos. Olha, a minha família é assim por causa da graça de Deus. Eu tenho essa paz porque um dia Deus me alcançou. Ele me tirou desse mundo, dessa inconstância, dessa ansiedade, desse estilo de vida pecaminoso. Então é a oportunidade de nós falarmos não apenas das bênçãos que nós temos, mas do Senhor das bênçãos, daquele que nos concede não apenas bênçãos materiais, mas a bênção mais importante, que é a salvação, que é a vida eterna, que é conhecer a Deus novamente por intermédio da nossa ponte, que é Cristo Jesus. Então a maior forma de você ser bênção é testemunhando a respeito de Cristo Jesus. E essa realidade tem que ser muito clara na nossa mente. Vivendo como peregrinos que abençoam. Em primeiro lugar, requer que abençoemos em meio ao exílio, no contexto difícil, no contexto que a gente espera, até o retorno de Cristo. Em segundo lugar, vivendo como peregrinos que abençoam, requer que entendamos a importância das lutas. Requer que entendamos a importância das lutas. O verso 8 e 9 nos diz com clareza: quantos anos o Senhor tem? Então Jacó abençoa ali a Faraó, e a pergunta de
fala quantos anos o Senhor tem? E Jacó responde: tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparado à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então nós vemos aqui, Faraó falando de forma clara para Jacó: quantos anos você tem? E surge a pergunta: por que será que ele pergunta a idade de Jacó? Talvez, Jacó, quando abençoou o Faraó, a bênção envolvia também longevidade. Mas a outra possibilidade é que os egípcios se preocupavam muito com a morte. Então você deve se lembrar dos famosos sarcófagos, onde os faraós eram colocados. Então havia todo aquele processo de mumificação. O faraó era ali, as faixas eram enroladas em seu corpo, e ele era colocado num sarcófago com ouro, que era colocado muitas vezes no seu interior, onde ele achava que poderia, com o ouro, adentrar naquilo que seria o paraíso para os egípcios. Então, de alguma maneira, Faraó está curioso, por que se viveu tanto? Não era algo comum da parte dos egípcios. E é interessante que Jacó, ele fala a respeito das suas dificuldades. Ele diz que os anos de sua vida são 130 árduos anos. Comparado aos seus antepassados, a vida dele foi curta. É interessante, amados irmãos, porque anos árduos ou maus, os anos da minha vida foram maus, como diz outra versão, se referem a dias difíceis, complicados, como todos nós estamos passíveis de viver. Quando nós pensamos na vida do patriarca Jacó, ele também era herdeiro da promessa junto com Abraão, e ele viveu uma vida marcada por perdas. Perdeu sua esposa no decorrer do tempo. Ele foi enganado pelo seu tio Labão várias vezes, o seu salário foi mudado. Nós vemos a luta que ele teve quando perdeu José, não sabia se José estava morto ou não. Nós temos aquele caso de Diná e os siquemitas, aquela situação complicada. Nós temos a situação de Raquel. Então são vários momentos da sua vida que mostram que durante o período que nós estamos neste mundo, nós iremos passar por dificuldades, por tribulações. E é isso que Jacó entende por conta da influência do quê? Do pecado. Tudo que acontece de maléfico na família, no emprego, no campo você vê as ervas daninhas. Às vezes você planta ali um negócio do nada, tem a lagarta e tem que jogar ali o medicamento necessário. Então todos os males que existem são resultado do pecado na vida da humanidade. E é por isso que Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Roma, ele fala que a criação geme como em dores de parto. Romanos 8, 22. Por quê? O pecado escraviza. O pecado distorce a criação do projeto inicial de Deus. Então é por isso que eu muitas vezes fico doente. Isso, meu irmão. Por isso que tem toda aquela luta no meu trabalho. É por isso que as famílias muitas vezes são desfaceladas, e eu, como cristão, estou ali como apaziguador. Isso, meu irmão, as suas lutas existem por causa do efeito do pecado. E essa criação está o quê? Como em dores de parto, gemendo, está sentindo dor, esperando o momento que Cristo há de retornar para restaurar todas as coisas ao seu padrão original, projeto original do nosso Deus. Então, não viva uma vida distante da realidade que a Bíblia oferece. Esse mundo está quebrado, e muitas vezes você vai ter problemas familiares, e você, como cristão, terá que lidar com eles. Mas não veja isso como uma maneira que Deus usa para te diminuir, para te oprimir. Não, o mundo está quebrado, mas Deus, em sua graça, ainda te dá sabedoria, te dá a sua palavra, te dá irmãos para orarem com você e por você diante da situação. A irmã que vai operar, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais viver esse mundo. Não, o mundo está quebrado. Lembra, enquanto nós estamos aqui, devemos entender a importância das lutas. O que
Deus quer me ensinar com isso? É dependência? É a ideia de ser mais perseverante, humilde? Deus quer ensinar alguma coisa. E luta não é sinônimo de que, por exemplo, eu ou você pecamos, né? Necessariamente, não. Mas tudo que acontece de mal é efeito da decisão de Adão lá atrás, não é? Então, enquanto esse mundo está quebrado, espere a Cristo com muita alegria. Senhor, volta, atenta para essa sua criação, para restaurar todas as coisas. Senhor, me ajude a ser uma pessoa mais intensa na vida de oração. Eu quero viver desde já a eternidade, sabendo que o seu retorno está próximo. Paulo diz lá para os irmãos, para Timóteo, que a noite, né, já está indo e vem logo que é o dia, ou seja, o retorno de Cristo Jesus já se aproxima. Então, espere o dia em que as coisas serão restauradas, restabelecidas, né, ao padrão original por meio da obra de Cristo Jesus. Ele não é aquele que desce com a sua igreja, Apocalipse 21, igreja adornada, aperfeiçoada. Então ele é aquele que desce, né, dos céus e restabelece novamente o seu reino, restaurando todas as coisas. Aqueles que estão mortos e são de Cristo ressuscitarão e terão agora o seu corpo glorificado. Aqueles que permanecerem com Cristo, vivos neste mundo e Jesus retornar, terão esse corpo corruptível transformado num corpo de incorruptibilidade, um corpo que não pode mais pecar. Então isso tem que trazer alegria ao nosso coração. Jesus peregrinou, Jesus sofreu e mesmo assim foi bênção. Então mesmo no seu sofrimento, Deus quer te ensinar alguma coisa. E talvez seja para no momento do sofrimento do seu irmão você ser canal de suporte, de atenção, porque esse mundo ele nos oferece muitas dificuldades. Quando Moisés fala sobre andar, tem andado por este mundo, a palavra peregrinar, ele se refere a armar tendas, estadas temporárias. Isso somos nós, irmãos. Às vezes a gente finca tantas raízes, né, nesse mundo, como se a gente fosse, né, viver para esse projeto que nós vamos. Não. E eu não estou falando que você não tem que ter seus objetivos, né, casamento, sua casa, seu trabalho, reforma, né, um item específico. Não é isso. Mas parece que a gente está tão preso nesse mundo que às vezes a gente deixa de contemplar a eternidade, a experiência que nós teremos com Cristo Jesus. E a gente mal pensa nas coisas de Deus, ou vai para a igreja, ou lê a Bíblia, ou ora, ou evangeliza, ou é atuante. Por quê? As nossas raízes parece que estão ficando onde? Nesse mundo. Entende de política, entende de futebol, entende, né, do que está acontecendo na vizinhança, entende de tudo. Muitas vezes falta o quê? Aquela raiz, né, quanto às coisas eternas, as coisas maiores e do nosso Senhor. Então, não crie raízes neste mundo. Este mundo é passageiro. Ele não é o seu lar, no sentido de como está agora. Quando Jesus retornar e restaurar todas as coisas, aí sim, esse será o lar, né, bom para você habitar. Nas suas lutas, as suas lutas não são um sinônimo de fracasso, mas de que Deus tem trabalhado na sua vida, assim como trabalhou na vida de Jacó. A sua dificuldade, no seu momento, no seu período. É isso que Deus faz por nós. Concluindo, vimos nesta noite que devemos viver como peregrinos que abençoam. Em primeiro lugar, isso requer que nós abençoemos, mesmo em meio ao exílio. A gente está exilado, esperando Jesus volta, tira esse jugo do pecado. Mas enquanto Jesus não retorna, nós somos cheios da palavra, nós somos cheios do Espírito, nós somos cheios de gratidão, nós participamos do trabalho, porque nós queremos ser bênção nas mãos do nosso Deus. Vimos em segundo lugar que viver como peregrinos que abençoam requer que entendamos a importância das lutas. A luta não existe pela
objetivo de nos moldar. E Jacó entendeu isso, e mesmo na tribulação passada, ele é usado por Deus para abençoar. Você tem vivido como quem está em casa, né? Tipo assim, não, eu não penso no retorno de Cristo. Eu não tenho pensado em coisas eternas. Ou como um peregrino, sabendo que a sua estada nesse mundo errado. Como é que tem sido a sua vida? Você tem sido um canal de bênção para as pessoas que estão exiladas, não apenas no sentido físico desse mundo quebrado, mas acima de tudo no sentido espiritual. Pessoas assim que estão escravizadas pelo pecado, estão manchadas, que não têm perspectiva. Você tem sido um canal de bênção nas mãos de Deus. Você tem confiado na aliança do Deus que dirigiu a sua história até aqui. Confie nele, porque esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nos conduz. E enquanto vivermos nesse mundo como peregrinos, nós queremos ser bênçãos nas mãos dele. Que ele assim nos abençoe e fortaleça em nome de Jesus. Amém. Vamos passar por um momento de ceia do Senhor.